Você sabe como foi o processo de elaboração da 687? E qual será que foi o projeto que viabilizou o mercado de alto consumo remoto no país? Lembra também que antigamente os consumidores tinham que imprimir diversos documentos e levar lá na distribuidora para submeter o pedido de parecer de acesso? Neste terceiro episódio, vamos tratar da Resolução Normativa 687, que teve como objetivo aprimorar o que foi estabelecido pela 482. Ela foi publicada em novembro de 2015 e entrou em vigor em março de 2016. Eu diria em uma palavra que o processo já foi bem mais tenso do que no início, lá em 2012. As distribuidoras estavam bastante contrárias a essa geração distribuída na modalidade que estava posta. As distribuidoras, inclusive, que já faziam oposição à resolução 482 em 2010 e 2011, elas chegaram, inclusive, na audiência pública que foi feita durante a AP 42 de 2011, chegaram a recomendar, a pedir que a ANEEL postergasse a publicação dessa resolução e jogasse a resolução normativa lá para frente, dizendo que ela teria pouca adesão da sociedade. Eu lembro que a primeira revisão da norma que fizemos lá em 2015 foi bastante relevante, porque nós tínhamos já mapeado uma dificuldade que os agentes estavam encontrando. Eu não diria dificuldade imposta ou barreira colocada pela distribuidora, mas a distribuidora, algumas, não tinha muita boa vontade, digamos assim, em facilitar esse processo. Então, aí entra o regulador, tanto com a sua ação de regulação, que aí ele impôs lá prazos para a distribuidora, enfim, um procedimento de acompanhamento que o interessado tinha a possibilidade de fazer, acesso à própria ANEEL. Então, ele tem que ir agora fazendo o ajuste fino dessa norma. A gente via que a nota técnica da equipe técnica da ANEEL, a primeira da área da SRD, foi até na linha do que a distribuidora queria, do que as distribuidoras queriam, pedindo que houvesse essa cobrança já de uma tarifa de uso do sistema de distribuição em favor das distribuidoras. Agora, a diretoria não necessariamente precisa seguir e concordar com a proposta da equipe técnica. Isso é uma prerrogativa importante da diretoria, que tem a sensibilidade mercadológica e também as questões de engajamento e contato com a sociedade. Então, a diretoria, no nosso entendimento, de forma muito acertada, tomou a decisão, nesse caso, de construir um relatório que tivesse uma visão diferente dessa proposta inicial da área técnica e incorporando nisso a manutenção dessas condições de compensação do crédito de energia elétrica 1 para 1. E com isso a gente conseguiu ter uma publicação de uma regra que permitiu o mercado e o setor avançar. Foi feita uma ampliação das modalidades de compensação para não mais 2, mas 4 modalidades, né? Geração local, na própria unidade consumidora, o alto consumo remoto, essas 2 modalidades já existiram desde 2012, mas também a geração compartilhada, que a gente inspirou essa modalidade no net metering virtual, ou virtual net metering, e também a modalidade de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, ou EMUCs, né, que permitem aí uma geração condominial de energia distribuída renovável. Em 2015 eu fui para uma empresa para ser gerente de projeto em geração, e lá eles tinham uma usina que tinha negociado uma usina com uma universidade em Linz, de uma potência de 554 kW-pico. Nessa empresa que eu tinha acabado de entrar, eles tinham desenvolvido um grande parque centralizado em Taubaté, e que eu, na minha visão, achava não competitivo em relação aos projetos que na época estavam no Nordeste, tinha um fator de capacidade muito mais interessante. E aí, quando veio o 687, eu vi ali
uma oportunidade de fazer projetos de menor porte em Taubaté, então eu competia dentro da EDP São Paulo, e aí tomei conhecimento, né, dos tipos e dos modelos de negócio, o autoconsumo remoto, a geração compartilhada, e a outra geração que até hoje não decolou, né, que é de múltiplas unidades, tá? E aí, na época, eu achava a geração compartilhada muito complicada, porque você tinha que ir pelo caminho do consórcio, da cooperativa, e isso ainda estava muito embrionário. Até hoje, isso ainda, eu diria que começou a aquecer no último ano, tá? E o autoconsumo remoto não, era um negócio bem mais simples, era um contrato com uma grande empresa que tivesse múltiplas unidades de consumo, e na época eu consegui ter acesso a Claro e vi ali uma bela oportunidade de começar a desenvolver projetos de até 5 mega de capacidade nesse contexto. Após a ampliação das modalidades de compensação de energia, alguns projetos que seguiam esses modelos começaram a surgir, como o da Claro, que foi pioneiro no desenvolvimento de negócios de autoconsumo remoto no Brasil. Nós tínhamos uma necessidade em 2016, 2017, em ter ações que mitigassem a nossa linha de despesa de energia elétrica aqui na Claro. E essas resoluções que surgiram foi uma oportunidade de combater com um viés financeiro essa linha. O que nós fizemos lá foi estabelecer um projeto, principalmente na parte de autoconsumo remoto, e depois com os aumentos de carga, limites, tudo, a gente conseguiu estabelecer no Brasil plantas que nos abastecem principalmente na baixa tensão. Então, a gente conseguiu, através dessas resoluções, implementar um plano efetivo e com sucesso para fazer com que esta linha de despesa reduzisse. Assinamos os primeiros contratos com a Claro em 2017 e começamos a construir em 2018. O nosso papel era assinar um contrato de fornecimento de energia na geração distribuída para a Claro, que disponibilizava o número de antenas, agências, etc., necessários. E, além disso, esse investimento era 100% nosso, ou seja, a gente tinha o capital necessário para poder investir. E assim fizemos várias ondas de projetos para a Claro, porque a Claro estava emitindo regularmente um leilão para várias concessionárias de energia no Brasil e com a Greenio a gente ganhou alguns deles. E se não me engano, a potência total de geração distribuída junto com a Claro é um pouco mais de 50 mega. Hoje em dia, quase tudo operando ou pré-operando para operar daqui a pouco. E como realmente a gente tem uma rede distribuída muito forte no Brasil, porque a gente opera em todos os estados, então assim, o Mercado Livre a gente está presente. Mas a gente viu nessa modalidade uma chance e uma oportunidade de conseguir abastecer de uma forma localizada as nossas necessidades de energia. Para mim, não é geração distribuída. Por exemplo, você permitir fazer esses grandes sítios solares, né, como se faz, por exemplo, no norte de Minas lá, e trazer aquilo, distribuir aquilo. Na verdade, o pessoal está fazendo contrato de compra e venda de energia. Isso aí não é geração distribuída. A dificuldade naquele momento era conseguir casar esse mundo de energia, que é muito complexo, com o mundo específico do que é a visão do cliente, né? Porque existiam investimentos de muito longo prazo, né? A empresa investia ali por volta de 10 bilhões todos os anos, e naturalmente que num cenário de investimento, se você olhar um capital intensivo, assim como a energia né? Você precisa ter um cenário aí do que vão ser os 10, 15 anos para poder amortizar aquele dinheiro que você gasta todo ano. E o que aconteceu? Começou a entrar dentro da conta uma questão fundamental para o ambiente de investimento, né? Que é a previsibilidade. E aí o que aconteceu foi que a gente chamou vários fornecedores, que na época estavam todos ali iniciando, né? Todo mundo se desenvolvendo, todo mundo conhecia bem o assunto. Chamamos os fundos de investimentos e chamamos os principais bancas de advogados
A gente fica muito contente de ter participado ativamente da criação das estruturas contratuais. Justamente precisava ter um consumidor, um grande consumidor de energia, por toda a questão de bancabilidade, por toda a questão, né, de trazer uma segurança adicional ao projeto. É o projeto da Claro, que inclusive até hoje, né, são dezenas de usinas que já foram viabilizadas para a Claro. Hoje nós estamos com 57 usinas. Pretendemos chegar a 65 até o final do ano e em 2023 até 70 usinas. Grande parte delas continuarão sendo construídas com fonte solar. Então a gente participou, na época eu estava em outro escritório de advocacia, o meu sócio, que começou com esse racional, Rafael Gomes, e assim que eu cheguei no escritório, eu era PGS da Electro, da CCE, eu caí bem no meio desse projeto de autoprodução da Claro. Então tinha toda uma dificuldade no sentido de novidade, né? Toda aquela preocupação de não caracterizar a comercialização de energia, como é que a gente ia trabalhar com uma estrutura jurídica, né, que não fosse o PPA, que é um contrato direto de compra e venda de energia, que é o que o mercado todo estava acostumado. O mercado todo foi financiado com base em leilões regulados, então essas estruturas contratuais elas não tinham sido tanto atestadas em termos de financiabilidade. Foram muitos erros e acertos, porque, por exemplo, depois de 5 anos, né, no ano passado, 2021, já eram 50 usinas em operação em 18 concessionárias diferentes. E muitas dessas concessionárias, o primeiro projeto de IGD foi uma usina do projeto. Então, quando você tem essa novidade, muitas vezes foi o primeiro projeto a bater lá nos órgãos estaduais para liberação. Em caso da conexão, tem algumas concessionárias onde funciona relativamente bem, outras onde fica complicado, por vários motivos. Os processos da própria concessionária, os prazos e muita dificuldade para poder se interligar com eles e fazer um negócio bem planejado, onde a gente, em alguns casos, perdeu vários meses. A Green Yellow investia todo o seu dinheiro. Então você investe o seu dinheiro e você tem um atraso de 1, 2, 5, 6 meses. Isso faz que, na verdade, nesse momento o teu trabalho não rende e você perde muito tempo correndo atrás. Então isso pode acontecer. E também você tem fator de complexidade. A gente fez uma usina onde a rede de conexão tinha que atravessar o município. E, claramente, isso é mais complicado, demorou, porque você tinha que trocar a fiação da conexão dentro da cidade, que é sempre mais complicado. Então, acho que esses foram os principais desafios, né? E também o relacionamento era tudo muito novo. A gente teve a exigência de que as distribuidoras tivessem sistemas digitais para receber os pedidos de parecer de acesso de novos consumidores que quisessem fazer parte da geração distribuída. Antes disso, vejam que coisa antiquada. O consumidor, ele tinha as empresas de solar que apoiavam os consumidores, elas tinham que imprimir um calhamaço de papel e levar até a loja física de atendimento do saque da distribuidora, pegar uma senha e ficar na fila esperando para poder submeter o seu pedido de parecer de acesso. Era manual, analógico. Realmente era um processo complexo, né? Era um processo que você tinha que... Primeiro foi se criando o que era documentação. Então, a orientação era, poxa, eu preciso fazer ali um memorial descritivo, me recordo disso, até os memoriais descritivos que a gente fez, os diagramas unifilares, passou a ser adotado, e dia desses eu ainda estava olhando um exemplo que tinha no site da CEMIG, acaba que era um dos diagramas unifilares que a gente fez lá logo no início. E você tinha que imprimir isso tudo, a RT e etc., e colocar isso, né, no papel, e tinha que levar lá, e a gente sempre tinha que pegar um protocolo também, porque, poxa, depois como é que eu faço para eu fazer o follow-up, para eu seguir o que aconteceu aqui, né? Então, foi muito importante essa mudança para o sistema digital, que foi inspirada em boa prática de Portugal, né? Além de várias outras dessas modificações. E aí a gente vê que o mercado começa efetivamente a responder e crescer com força. Se não houvesse essa mudança da 687, provavelmente, né, a gente teria um mercado não tão desenvolvido como a gente tem hoje. A 687 ela foi decisiva para a gente chegar no modelo que a gente chegou hoje. Existiam duas coisas que era bastante interessante, né? Porque lá na 482 inicial, você podia fazer geração própria ou autoconsumo remoto, né? E a gente era limitado em 1 mega.
né? Essa era a potência que era limitada. Então na época a gente até fez uma limitação, fazia ali, ficava nos 75 kW, né, que era o limite da baixa tensão e tudo mais, né? A possibilidade que a 687 trouxe, né, era um conceito que dos solar communities, né, das comunidades solares, a partir do momento que ele permitiu a geração compartilhada e mesmo os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, isso abriu um leque de opções que foi bastante interessante. Eu me recordo muito bem também de um caso emblemático, que foi o caso um empreendimento da MRV em Belo Horizonte, né, o condomínio Parthenon. Eram mais de 400 apartamentos. Isso era muito interessante, porque foi utilizado os telhados dos diferentes blocos, né? E aí, com esse empreendimento, cada apartamento ali, ele tinha o direito, né, de ter um percentual que era equivalente ao total do sistema, que era o que era previsto na regulamentação. O mercado, as pessoas começaram a me procurar. Deputado, a gente precisa legislar algo sobre micro e mini geração distribuída, porque a ANEEL está ameaçando fazer uma resolução em que vai taxar em 60%, que na prática é a morte. A primeira reunião, o primeiro engajamento aconteceu numa churrascaria em Brasília, com 10 pessoas que organizaram, em menos de 7 dias, uma mobilização que viria a ser conhecida como a maior audiência pública da história da ANEEL. Se você tiver a oportunidade de fazer o teu projeto nos próximos 2 meses, então corra para aproveitar a regra atual. A regra atual é muito melhor do que a nova regra. Então eu vejo o futuro muito próximo aí das baterias, tá? Fazendo frente a essa imposição de novos custos aí para o NET Mundial.